O Putin é cristão, né? Não só cristão. Ele é radical. Ele é cristão gnóstico. Vocês não têm noção do que a gente vai enfrentar. Eles são os filhos de Edom. Vamos lá. Por que o meu conteúdo é acompanhado de perto pelo governo da Rússia? Eu já postei para vocês o print da mensagem que eu recebi no meu TikTok. Para quem não sabe, a ByteDance é chinesa, a dona do TikTok. E ela vendeu os direitos para a Rússia também. Então, é um grande conglomerado de países ali, aliados aos BRICS, inclusive. Por isso que o Lula é do time dos BRICS, que acompanham o conteúdo do TikTok. Quem elegeu o Lula foi o TikTok. Bom, enfim, e chegou para mim a mensagem: mídia controlada pelo governo russo. Eu postei para vocês na época. Isso que eu vou falar para vocês, eu corro risco de vida, inclusive. O Putin, ele faz parte de uma seita do cristianismo chamado cristianismo gnóstico. Ele é assessorado diretamente por um carinha chamado Alexander Dugin. Isso que eu tô falando para vocês, a CIA sabe, o Mossad sabe, as maiores agências de inteligência do mundo sabem. Isso que eu tô falando para vocês é algo único, de dentro do meio. Quem quiser pode pesquisar, inclusive, pode pesquisar tudo que eu tô falando aqui. Ele é assessorado por um carinha chamado Alexander Dugin. Alexander Dugin é uma espécie de espiritualista, um ocultista cristão, vamos chamar assim, que se fundamenta no cristianismo gnóstico. Então, como que pensa os cristãos gnósticos? Tá? Inclusive, a biblioteca de Nag Hammadi tem muitos livros sobre isso, sobre esse cristianismo primitivo gnóstico. De que o nosso mundo é controlado por uma entidade, que inclusive Platão falou, né? Mas para ele não era uma entidade do mal. Já para os gnósticos ela é uma entidade do mal. Nosso mundo é controlado por uma entidade chamada Yaldabaoth, o demiurgo, o artífice. Tudo que eu estou dizendo pode e deve ser procurado. Inclusive, você não deve assistir esses stories de qualquer forma. Você tem que parar e assistir um por um com calma para você entender. Né? Senão você vai mais se amaldiçoar do que se iluminar. Mas enfim, os cristãos gnósticos, eles são dualistas. Eles saem de uma tradição dualista. Eles acreditam que existe um Deus bom, que está lá no pleroma, o eterno, e existe um Deus caído, ruim, que criou o nosso mundo. Jesus fala isso nos livros apócrifos, né? Da biblioteca de Nag Hammadi, inclusive. E foi esse cristianismo gnóstico, inclusive, que fundamentou as bases do próprio comunismo. Porque, segundo eles, o mundo, o dinheiro, os bens são controlados por uma entidade caída chamada Demiurgo, Yaldabaoth, o artífice. Então eles são ao contrário das tradições antigas. As tradições antigas, Deus é um todo. Deus não pode ser dividido em bem ou mal, porque o infinito não tem divisões, não tem partes. Então não existe essa possibilidade. Então nas tradições antigas, Deus não tem uma face boa e uma face má. Ele é o todo, ele é um. Né? Se você pegar Isaías 45, por exemplo, eu sou Deus, eu crio a luz e faço as trevas. As polaridades estão em Deus. Elas fazem parte do mesmo todo. Né? Tanto o yin como o yang, tanto o caos como a ordem. Então, se você pegar lá no hinduísmo, essa realidade última, Deus é chamado de Brahman, e dele surgem os devas e as hierarquias espirituais inferiores. Dentro do taoísmo chinês, ele é o Tao. Dentro das matizes africanas, ele é Olorum, Zambi. Dentro do judaísmo, né, ele é chamado de Ein Sof, o eterno, ou ainda Elohim, Adonai, El Shaddai, né, os nomes que são dados para esse único Deus. Então, dentro das tradições antigas, Deus é um. Não existem polaridades ou poderes que o dividam, né, como Deus e o diabo, por exemplo. Só que o homem é fraco, é frágil, ele tem algo chamado ego. E o ego precisa projetar aquilo que ele não gosta em cima de uma entidade. Né? Então os zoroastras, eles quebram esse conceito de Deus ser o todo e trazem uma nova conceitualização de Deus. Existe um Deus bom, Ahura Mazda, e o dono do mundo, que é o caído, que é Arimã. É isso que vai dar origem ao Deus e o diabo da igreja cristã. É isso que vai dar origem a essa noção gnóstica do eterno Deus bom e o caído, o ruim, o malzinho, que é o Demiurgo, Yaldabaoth. Então, acreditar nesse dualismo é sinal de fracasso. Sinal de que você precisa ainda projetar algo de dentro de você em cima de uma entidade. O Demiurgo dos gnósticos é a mesma coisa que o diabo dos cristãos aí da igreja católica, da igreja evangélica. Então, para vocês entenderem direitinho como pensa os cristãos gnósticos radicais que assessoram o Putin, o Alexander Dugin, a sua turma lá de gnósticos.
Deus é um. Para todas as tradições antigas, ele é um, uma unidade. Por isso que a gente fala Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad significa o único. Inclusive, é o número 1 em hebraico, anime da Berivrit, eu falo hebraico. Então, para os antigos, para as antigas religiões, Deus é um. Ainda que eu não entenda o mal do mundo, o mal entre aspas, porque o mal só existe na minha perspectiva individualizada, dentro do ponto de vista do meu ego, uma vez que ele é relativo, o que é bem para mim às vezes é mal para o outro, o que é mal para o outro às vezes é bom para mim, mas enfim, dentro do ponto de vista do ego, da persona humana, como eu não consigo justificar o mal, entre aspas, do mundo, eu projeto uma segunda divindade. Então tem Deus e tem um cara que fez o mundo. Porque no mundo tem sofrimento, eu não vou colocar o sofrimento nas costas de Deus, eu preciso de um demiurgo. Então, fica muito mais fácil. Eu arrumo um segundo Deus para culpar o sofrimento do mundo. Ao invés de tentar entender que tudo faz parte de um todo, eu projeto isso num cara chamado o demiurgo, Yaldabaoth. Por isso que o cristianismo fala o quê? O mundo jaz no maligno. Porque eles acreditam, isso é a base do cristianismo. Acreditar que Deus é o espiritual, o transcendental, e o mundo é do maligno. Que você tem que transcender o mundo e abrir mão das suas coisas, da sua prosperidade, da sua riqueza, da sua abundância. Porque isso conflita com Deus. O próprio Jesus fala isso o tempo inteiro em Mateus e Lucas. Abra mão das tuas coisas, venda, dá aos pobres e siga, arrasta a sua cruz comigo. É a teologia do fracasso, da submissão. Né? Porque o mundo é do maligno, é do Satã, é do Yaldabaoth, do demiurgo. Isso é a base do cristianismo, eu não estou falando nada novo. É daí que vem esse discurso dos cristãos, né? De que o mundo é do maligno.